Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou tendo a cara de pau de vir conversar com vocês hoje com esse coque muito mal feito, né? Porque eu hoje simplesmente não tive tempo de me arrumar para ficar bonitinha pro vídeo. Eu tô super cansada, eu tô gravando esse vídeo meia-noite e 24, literalmente, tô olhando pro relógio ali no computador. E são meia-noite e 24 agora. Estou eu, meu cabelo tava horrível, certo? Então eu falei assim, eu não vou ter coragem de deixar esse cabelo solto, mas não podia deixar de vir aqui nessa quinta-feira conversar com vocês sobre o nosso assunto predileto, que é a astrologia. A gente vai conversar hoje sobre o mapa do crush. Então a primeira coisa que eu quero, do crush, do marido, do namorado, ok? Primeira coisa que eu quero deixar muito clara aqui, gente, é esse vídeo tem um foco maior para mulheres heterossexuais, ou seja, mulheres que se relacionam com homens, analisarem o mapa do seu cônjuge, do seu parceiro, do seu namorado, até mesmo do seu ficante, né? Ou, digamos assim, da pessoa que você está interessada. Qual o tipo de um homem? Quando a gente olha para o mapa com esse tipo de observação, o que a gente está procurando, na verdade, é aquilo que o agrada. Aquilo que é, às vezes, inconsciente, que ele nem sabe. Eu nunca me esqueço da... Não é para usar essas informações para manipular ninguém, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso não é o intuito desse vídeo. Você não deve ser nada além de quem você é com uma outra pessoa. É só para você ter uma informação a mais, talvez, para ter uma relação melhor com a pessoa que você gosta. Não é para manipular essa pessoa e tentar fingir ser o que você não é. Não adianta você querer ser uma pisciana fofinha se você é uma ariana do balacobaco, ok? Mas eu me lembro que uma vez eu li um livro muito bacana sobre o Anima e Animus, né? O feminino e o masculino na visão junguiana, da autora Esther Harding. E ela fala sobre o fato de a mulher, de certa maneira, ela refletir muito a ânima de um homem, ela refletir muito o lado feminino do homem. O homem busca, de certa maneira, psicologicamente, inconscientemente, não é algo que ele faz de propósito. Uma das primeiras coisas que a gente tem que observar no mapa de um cara, né, de um homem, é o Marte dele. Por quê? Homens em geral, não quer dizer todo homem vivo na face da Terra, mas em geral, a maioria dos homens se identifica com seu Marte. A não ser que ele seja um homem que vibre muito no seu feminino, que tem uma relação muito específica com o seu feminino, a maioria dos homens, ele se identifica mais com Marte, assim como nós mulheres, em grande parte, nos identificamos com a nossa lua. Então é muito comum, às vezes, uma mulher dizer: Marina, eu sou de peixes, mas eu tenho uma lua em Áries, né? Então eu sou muito mais ariana do que pisciana. Normal que você se identifique inconscientemente com a tua lua, às vezes mais do que com o teu sol, ok? Para nós mulheres, porque a gente tem um efeito maior da lua. E para os homens é Marte, certo? Marte representa a libido, o lado masculino, muito mais expressivo às vezes num homem do que outros aspectos da sua personalidade. Então o homem ele vai ter uma relação muitas vezes o homem ele vai expressar características muito visíveis, assim, principalmente em relacionamentos afetivos e sexuais, do Marte dele. Vamos dizer que você tem um homem aí que ele tem um Sol em fogo muito mais ativo, né? Muito mais, digamos assim, agressivo, né? E direto. Porém, Marte está em Escorpião, que é um signo de água, muito indireto na maneira de fazer as coisas, muito secreto na sua maneira de demonstrar interesse. Então você vai ter um cara de fogo que deveria ser assim aquele que chega lá e conquista e blá blá blá. Na verdade ele é muito mais insidioso. Ele às vezes gosta de uma mulher durante muito tempo, homem que tem Marte em Escorpião, e ele tá ali calculando e estrategiando como que ele vai conseguir aquela mulher. Ok? Eles são muito calculistas, os homens que têm Marte em Escorpião. Então, vocês entendem que Marte vai determinar muito do homem no jogo da conquista. É claro que Marte aqui, gente, não é só o signo. A casa, os aspectos que Marte faz, certo? Outro aspecto muito importante
é o posicionamento de Vênus, né? Porque Vênus vai mostrar o que ele gosta em uma mulher, ou o que traz prazer a esse homem, o que é prazeroso para ele, e muitas vezes a forma como ele ama, né? A forma como ele consegue se relacionar. O homem que tem Vênus em Capricórnio, ele é muito tradicional, né? Ele é o provedor, ele é o homem que gosta de conservadorismo, no sentido não político, tá, gente? No sentido de vida. São homens que gostam da posição mais tradicional. Já o homem que tem uma Vênus, digamos assim, em Áries, esse cara, ele tem um prazer todo especial em relações que são muitas vezes furtivas, que são relacionamentos mais intensos, né, em que as pessoas são mais espontâneas, em que as coisas acontecem às vezes muito rápido. O oposto do homem com Vênus em Capricórnio, que vai querer que tudo aconteça devagarzinho. Pensar também nos aspectos da Vênus é muito importante. Os aspectos, gente, eles são como relações de arquétipos. Então, se eu tenho Vênus de um homem fazendo aspecto com Marte dele, eu tenho um homem que tem uma Vênus marcial. Ou seja, até a parte romântica, a parte mais carinhosa, ela ainda tem uma libido, tem uma quentura, às vezes tem uma agressividade, né? Os homens, ou mulheres no caso, tá, gente? Pessoas que têm Vênus em aspecto a Marte, elas às vezes têm dificuldade de saber o que é amor e o que é ódio. São pessoas muito, muito passionais nos relacionamentos. Mas vamos dizer que você tem Vênus em aspecto a Netuno. Então, esse homem que tem Vênus em aspecto a Netuno, ele pode ser uma conjunção, pode ser uma quadratura, ele tem um certo tom fantasioso às vezes. Peraí, luz aqui. Geralmente são homens que têm algum nível de lúdico na vida amorosa, no que eles gostam. Então eles tendem a muitas vezes idealizar muito a mulher, pode ter muita música envolvida no amor, na paixão, arte de alguma maneira. Então vocês podem ver que, claro, que o sabor dessa Vênus, ela vai mudando de acordo com aquilo com o qual ela faz aspecto, e a casa também é muito importante. Porque um homem que tem Vênus na casa 4, é diferente de um homem que tem a Vênus na casa 10. Não vou poder entrar em todos os detalhes, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, ok? Então vamos para o próximo ponto. O Sol, né? O Sol de um homem é importante. Por que é importante a gente entender o Sol do nosso crush, do nosso marido, do nosso parceiro? Porque é o propósito. Sol, imaginem o que o Sol é. O que o Sol simboliza? Ele simboliza a luz, consciência, positivo, vitalidade e a luz que incide no nosso caminho. Então, sem o Sol, nós não estaríamos aqui. A coisa mais importante da nossa vida é aquele signo no qual a gente nasce. E eu sei que o pessoal aí de astrologia tradicional muitas vezes tem um apego muito grande ao ascendente, mas eu acredito que o signo mais importante no seu mapa, que dita o seu futuro de muitas maneiras, se você negá-lo, você não vai realizar o teu propósito de vida, é o signo solar. Então entendam que se eu tenho um homem que ele tem Sol em Áries, eu preciso compreender que ele tem uma iniciativa na vida. O negócio dele é ser diferente, é ser pioneiro, é ter, às vezes, o eu dele muito no foco da vida dele, aquilo que ele quer realizar, e você pode ir junto ou não. Se eu tenho um homem do signo de Gêmeos, eu tenho um cara que está muito... O propósito da vida dele é, de certa maneira, comunicar, convencer, independente de como que isso vai se manifestar. Não tem como eu, uma mulher muito emotiva ou muito possessiva, querer ter um propósito de vida junto com um homem de Gêmeos que precisa de liberdade. Entende? Se eu tenho um homem com Sol em Capricórnio, eu tenho que entender que a construção de uma vida material, de sucesso, de dinheiro, é muito importante para ele. Importante que você vai ter que saber sobre o seu parceiro é que o Sol dita muito do tipo de caminho que ele está construindo na vida dele. É por isso que na sinastria a gente vai combinar esse Sol com outros aspectos. E é por isso que um dos aspectos mais positivos é a conjunção, ok? É quando eu tenho o Sol em um signo e você tem a Lua no mesmo signo que o meu, ou o contrário. As conjunções mostram que a gente está no mesmo caminho.
Se você tem o Sol em um signo, por exemplo, eu tenho a Lua em Sagitário, ou eu vou dar o meu exemplo, eu tenho a Lua em Sagitário, e você tem o Sol em Sagitário, nós estamos, o meu lado mulher, feminino, receptivo, que é a Lua, está recebendo o seu propósito. Então eu posso ser o que para você? Eu posso ser um grande suporte para o teu propósito. Isso também acontece com sexos diferentes, homem e mulher também, ok, gente? Mas eu tô querendo focar aqui no homem, porque é o objetivo desse vídeo. Então, assim, quando a gente tem um desacordo muito grande com o propósito do Sol daquela outra pessoa, como é que a gente vai embarcar junto com ela na jornada da vida dela? Ok? Como é que aquela pessoa vai se encaixar na nossa jornada? Então é importante entender o Sol de um homem. Homens com Sol na casa 1 têm um foco no seu próprio desenvolvimento que às vezes chega um pouco narcisista. Né? Eu não estou dizendo que todo homem que tem o Sol na casa 1 é narcisista, mas existe um foco em mim. Já o homem que tem o Sol na casa 7, por exemplo, ele quer relacionamento. Ele quer fazer uma conexão com outras pessoas. Júpiter. É importante a gente saber o signo e o posicionamento de Júpiter no mapa de um homem. Porque Júpiter vai mostrar pra gente o quão generoso um homem é. E muitas vezes mostra como ele vai ser como marido para uma mulher, como essa figura de um líder para uma família. Eu sei que tem pessoas que não gostam desse tipo de expressão, acham um pouco antiga, né? Mas eu trabalho com essas visões antigas, afinal a astrologia, ó, já está aí há um certo tempo, né? Há uns mais de 2-4 mil anos, né? Então, existe essa visão, digamos, de Júpiter, muitas vezes, como um esposo, como um marido, como uma figura líder. Tanto que pessoas muito jupiterianas, elas são muito gurus, né? Elas são líderes, às vezes, de seitas, de religião, de políticos, enfim, né? Eles têm esse poder. E isso também, muitas vezes, se traduz nessa figura de liderança dentro da própria família. Então, o signo do Júpiter de um homem vai mostrar como que ele vai ser como esse benfeitor dentro de uma casa, como essa figura da generosidade com uma mulher, tá? Então, se você tem um homem com Júpiter em Câncer, ele tem um lado extremamente generoso, afetivo, emotivo, né? Se esse Júpiter está na casa 10, ele é um cara que ele tem, ele quer, de certa maneira, usar toda essa generosidade, todo o seu lado mais otimista, o seu lado mais expansivo e mais doador para, né, prover. Casa 10 é trabalho, é carreira, é autoridade. Então esse cara se vê realmente muitas vezes como o famoso tradicional pai de família, ok? Ele consegue transmitir isso para os filhos, enfim. Então, é importante saber o signo de Júpiter e a casa em que Júpiter está. E também os aspectos, é claro. Saturno. Saturno é importante, porque Saturno vai mostrar pra gente como que esse homem, ele tem responsabilidade na vida dele. Né? Como que ele lida com as responsabilidades. Ele é um homem irresponsável ou ele é um homem que se responsabiliza pela vida, pelos seus compromissos. Isso é importante se você quer ter uma relação séria com um homem, ok? Então, se ele tem a Lua em aspecto a Saturno, por exemplo, qualquer aspecto da Lua com Saturno, a gente tem aqui um homem, geralmente, que se sente muito responsável pela família, né? Por aqueles que dependem dele. Né? Ele se sente muito, às vezes, até meio reprimido pela própria família de origem dele. Então, quando ele forma uma família, ele carrega também essa força de eu tenho que ser o responsável, eu tenho que ser aquele que provê, enfim. Planetas exteriores, Urano, Netuno, Plutão, esses aqui serão importantes se fizerem aspectos com planetas pessoais, né? Então, se você tem um cara que ele tem um Urano, que faz ali uma quadratura com Vênus ou uma conjunção com Vênus, que uma conjunção com Vênus é poderosa de Urano. Esse cara pode ser meio que difícil de agradar, né? Ele pode estar sempre querendo uma coisa nova, novidade, pulando de uma coisa para outra. Se esse cara tem Urano na casa 7 dele, né? Talvez ele não seja a pessoa que gosta de se amarrar em termos de relacionamento.
No caso de Netuno, né? Eu acabei de falar, se Netuno está fazendo aspectos com planetas pessoais de um homem, isso dá um tom mais romântico a esse homem. Dá um tom também um pouco, muitas vezes, ilusório. Tem que ter cuidado, às vezes, com a presença de Netuno, porque esse cara, ele pode mentir tanto que nem ele sabe se ele tá mentindo, entende? Então você acredita ele também, mas no dia seguinte ele já não acredita e acaba com a sua vida. Então tem que ter um pouco de cuidado com as quadraturas a Netuno dos planetas pessoais. Então Sol em quadratura Netuno, Vênus em quadratura Netuno, enfim. Ok? Isso aqui, óbvio, gente, tem que olhar o mapa todo. Você não gosta de ficar dando detalhes, porque quando eu dou detalhes, o povo já fica, meu Deus, porque eu tenho que olhar o mapa para eu falar, né? Enfim, porque isso também pode se traduzir simplesmente como uma pessoa muito sensível, às vezes até mesmo espiritual, enfim. Plutão, quando Plutão está em aspecto a planetas pessoais de um homem, a gente tem aqui uma intensidade, né? Plutão, ele é uma espécie de planeta do poder, né? Entre todas as coisas que Plutão rege, a nossa necessidade de poder é uma delas. Então, é claro que se você tem um homem com Marte em conjunção a Plutão, você tem um cara que a parte da masculinidade dele, a libido dele, com essa intensidade de poder, torna um cara, ele tem muito foco, né? E ele pode ser um exímio estrategista para ficar com você, ok? Se você tem um cara aí de Marte em conjunção a Plutão, você vai ter que saber lidar também com essa energia que pode se traduzir como uma necessidade de controle, pode se traduzir como uma agressividade passiva, né? Sabe aquela pessoa que nunca dá o braço a torcer? Pode ser, enfim. Pode trazer algumas questões? Sim, porque Plutão ele mostra muitas vezes o nosso calcanhar de Aquiles, né? Onde eu me sinto sem controle e eu quero controlar as coisas em demasia. Então, se você tem um homem com Lua e Plutão, ele pode ser um cara que ele é muito controlador, ele tem problema com a mãe era controladora, a mãe era dominadora, né? Lua, quadratura, Plutão é danado para isso, a mãe era controladora. Então, ele tem medo de ser dominado pela mulher, enfim. Tem várias questões aqui que podem ser abordadas. Eu sei que muitas meninas estão ansiosas pelo momento dos asteroides, que eu comentei que eu ia falar sobre os asteroides aqui, né? A importância dos asteroides femininos no mapa dos homens quando a gente está olhando pelo viés de fuxicar o nosso dito cujo, o nosso cara, o nosso interesse romântico, né? Enfim, não é. Existem muitas maneiras de a gente abordar os asteroides, inclusive eu abordo os asteroides no mapa feminino para entender os arquétipos daquela mulher. Então vejam que cada coisa tem seu lugar. O homem também tem seus arquétipos femininos ligados a esses asteroides. Mas para os propósitos desse vídeo, a gente só vai falar desses asteroides no sentido de entender o que pode acontecer com um homem que tem e as posições que esses asteroides têm no mapa deles, né? Então, a visão que um homem tem de uma mulher ou do relacionamento com mulheres ou do relacionamento amoroso a partir desses asteroides no mapa dele. Inclusive, tem um livro muito interessante sobre asteroides bem aqui, olha. A Demetra George, esse livro aqui ele é muito interessante para quem tem interesse em aprender sobre os asteroides. Lembrando, gente, que eu não pauto tudo que eu falo sobre asteroides baseado nesse livro, eu tenho a minha própria visão também, tá? Aqui é apenas, mais um estudo para mim, quando eu comecei a aprender sobre os asteroides, esse livro me valeu muito. Como que a gente vai saber se um determinado asteroide é mais importante ou menos importante? Pelos aspectos que esses asteroides fazem no mapa de um homem. Se ele tem uma conjunção de Palas com Vênus, se ele tem uma conjunção de Palas com o ascendente dele, com a lua dele, enfim, são os aspectos próximos, muito próximos, de 3 graus, 5 graus, no máximo 6 graus, entre o Sol, Vênus, Lua, Marte, com os asteroides, é que vão mostrar pra gente que existe um poder dessas energias no mapa do cara. Então, se ele tem Palas, por exemplo, em destaque no mapa dele, se ele tem Palas fazendo uma conjunção com algum planeta pessoal dele, ou com os seus
pontos angulares, tá? Ascendente, fundo do céu, descendente, meio do céu, principalmente o descendente e o ascendente, porque são os que falam do eu e do outro. Esse cara pode gostar de mulheres extremamente inteligentes. Ele gosta de mulher inteligente. E claro, gente, que mulher inteligente é uma coisa maravilhosa. E de gente inteligente em geral, tá? Para os meninos que também estão assistindo e se relacionam com homens e querem saber. Então, assim, eles vão ter um certo prazer com pessoas inteligentes. Então, uma mulher extremamente sábia, ela não incomoda esse homem. Ela não faz ele se sentir inferior. Ela não faz ele correr. Um homem que gosta do arquétipo de uma mulher profissional, de uma mulher que tem muito sucesso acadêmico, de uma mulher que é muito inteligente nas palavras, muito estratégica. Imaginem aí a Olivia Pope, daquela série Scandal, né? Ou a personagem da Viola Davis no How to Kill a Murder. Não, How to Kill, não, o que é? How to Get Away with Murder. Então, assim, essas mulheres, elas são extremamente afrodisíacas para esse tipo de homem. Tem séries, o asteroide Ceres, muito próximo aos seus pontos sensíveis no mapa, ou em aspectos a Sol, Vênus, enfim. Aí ele tem um prazer muito especial com mulheres mais femininas no sentido terreno. Então é um feminino muito sensual, mas também um pouco materno, uma coisa meio italiana. Vocês já viram o arquétipo da mulher italiana? A mulher italiana, ela é uma mulher que ela tem uma sensualidade muito de mãe, né? Ela tem a sensualidade dela e aquela coisa da maternidade muito forte, né? A matriarca. Por exemplo, pensem na Sophia Loren, né? Uma mulher que tinha os seios fartos, enfim. Então, o homem que o homem que tem essa questão da Ceres muito forte no mapa dele, ele tem uma atração por mulheres que transmitem essa feminilidade muito terrena. Eles gostam de mulheres que estão acima do peso, por exemplo, porque elas transmitem essa coisa, às vezes, muito feminina. São os homens que gostam de mulheres assim, são homens que gostam de mulheres que são maternas, mulheres que se dispõem a cuidar deles, mulheres que cozinham para eles. Ele gosta disso, ele gosta de ver uma mulher que é uma boa mãe. Isso faz ele se sentir confortável. Fala de mulheres muito criativas, mulheres que lidam com artesanatos, mulheres que lidam com a terra, mulheres que lidam com os vegetais, ou seja, se você é uma mulher que tem plantas, que tem flores, que, enfim, que tem essas afinidades ao seu redor, o homem que tem Ceres forte no mapa vai sentir uma certa atração natural por isso. O homem que tem Vesta muito forte, o asteroide Vesta muito forte no seu mapa, tende a ter uma atração pelas mulheres mais caladas, mais sérias, às vezes mais introspectivas, mais distantes. Sabe aquela mulher, eu sempre falo da mística, né? Ela é uma mulher que ela é muito dentro dela. Então esse homem, ele tem uma certa sensação geralmente são os homens que têm uma coisa um pouco de caçador, sabe? Eles querem entender o que está acontecendo dentro daquela mulher. E a mulher Vesta, ela não é de mostrar demais. Então eles têm atração por essa coisa da distância que essa mulher, ela dá. Por exemplo, a mulher que um homem que tem Vesta muito forte no mapa se interessa, muitas vezes é uma mulher que ela se esconde um pouco do mundo. Ela não gosta de festa, ela gosta de ficar mais dentro de casa, ela adora livros. Então, esse é o cara que vai ter uma certa atração imediata a uma mulher meio bibliotecária, sabe? Com óculos e um livro na mão. Enfim, isso é uma coisa que atrai esse tipo de homem. Porque tem uma paz na mulher. Na mulher que tem Vesta muito forte, existe uma paz. E o homem que tem esse tipo de posicionamento com esse asteroide, ele tem atração por essa paz. Os homens que têm o arquétipo de Juno muito forte, tá no ascendente, tá em conjunção ao Sol, tá em conjunção a Marte ou a Vênus. Esses homens, eles gostam de mulheres que são altivas, mulheres que têm essa coisa da rainha, né? Então, sofisticadas, que são assim muito dignas, sabe? Geralmente são homens que querem casar, são homens que amam a estrutura e a instituição do casamento, querem ser maridos, querem ter uma esposa, ok?
Então eles gostam de mulheres que refletem essa seriedade com os relacionamentos, como eu falei, que tem uma certa dignidade na maneira como elas se posicionam, que são, digamos assim, muito respeitadas às vezes em alguma área. Mulheres que aquele homem sente que gostam de estar em um relacionamento. Homens que têm Juno muito forte no mapa tendem a gostar de mulheres ciumentas, por exemplo. Eles gostam de ser o rei de uma rainha, então eles gostam de ter uma mulher ali que defende o território dela de certa maneira. O último ponto que eu vou falar aqui não é um asteroide, é o ponto da nossa lua, né? É o ponto Lilith no mapa de um homem. Complicado. Quando um homem tem um arquétipo Lilith muito forte no mapa dele, isso pode ser bom e isso pode ser complicado. Vai depender, porque esse vídeo não tem esse foco. Mas os homens têm que ter cuidado com a Lilith no mapa deles, ok? Muitos homens com Lilith aflita ou fazendo aspectos difíceis são homens que acabam atraindo um certo tipo de certos tipos de relacionamentos não muito saudáveis. Mas, em geral, se você tem um homem com a Lilith em conjunção ao ascendente ou em aspectos à Lua, Vênus, a Marte, você tem um homem aqui que gosta de mulheres da sombra. Quem são as mulheres da sombra? Escondem alguma coisa. Então, mesmo que ela pareça muito delicada, ou muito suave, ou pura, para usar uma expressão antiga, visualmente, ele consegue sentir que há alguma outra coisa por trás daquilo. E geralmente a mulher tem o outro lado. Toda mulher tem, tá, gente? Mas eu tô dando um exemplo do que atrai esse cara. Então, quando ele sente que tem algum mistério para ele solucionar, tem algum segredo para ele conhecer, tem uma coisa muito sexual em Lilith. Então, aquele homem, ele vai muitas vezes ter uma atração por uma mulher muito sexy. É uma mulher que às vezes vibra muito no feminino sedutor, ok? E como eu falei, o feminino sombra. Então, são mulheres, ele pode se sentir atraído por mulheres que são do mundo oculto. Né? Mulheres, por exemplo, que trabalham com o oculto, mulheres que trabalham, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma mulher que trabalha com tarô, uma mulher que trabalha com astrologia, uma mulher que trabalha, às vezes, com psicologia, né? As mulheres da área da psicologia, muitas, não todas, gostam da psicanálise, gostam de Carl Jung, gostam da sombra, gostam de investigar a sombra. Outra coisa que homens lilithianos gostam é de mulheres muito focadas em entender. Então, geralmente, eles são homens que têm uma atração muito grande por mulheres que se envolvem muito em causas ou em temas e motivacionais, enfim. Tem uma coisa meio rebelde, meio ninguém me controla na mulher, que o homem lilithiano, digamos assim, ele gosta de que tem alguma coisa ali que ele não consegue controlar, que ele não consegue, né, que tá além dele. Isso é muito satisfatório para esse tipo de homem. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje da nossa quinta astrológica. Muito obrigada pela companhia de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.